Olá, sejam bem-vindos ao Coffee Tech, o nosso bate-papo de tecnologia com quem entende do assunto. Hoje, para conversar comigo, estamos recebendo o querido Josian da Silva, profissional multidisciplinar com formação em Química, em Biologia, advogado ambientalista, mestre em Biodiversidade e em Política Social, doutor em Ciências Empresariais e Sociais e doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ou seja, capacitadíssimo. E ele é também fundador e CEO da Consta Análise de Água, que é uma startup incubada aqui na nossa incubadora da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, a ITCG. Não é isso, José? Querida Natália, é isso mesmo, é por aí. Um prazer receber você aqui A hoje. honra é toda nossa. Para a toda gente nossa. conversar um pouquinho sobre um pouco de tudo e sobre principalmente a Consta. E para iniciar o nosso bate-papo, você pode começar contando como é que surge a ideia da Consta? Ah, que maravilha. Eu gosto muito dessa pergunta, porque ela me obriga a dizer que a Consta é um projeto que foi, que é e vai continuar sendo um trabalho de muitas mãos. Isso começa lá atrás, num curso de agroindústria, lá na Universidade Federal da Paraíba, ainda, Campus 4, com um professor chamado Ian Carneiro, da Cunha Nóbrega, que me incentivava a trabalhar microbiologia. Sempre um professor para Sempre um incentivar professor, a gente, tem né? que ter, né? E aí o professor Ian foi uma pessoa que me inspirou muito e conseguiu desenvolver em mim a ideia de que a sociedade sempre cobra de nós uma resposta diante de uma demanda. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Ali foi o próton, o início. A Consta começou ali. E depois muitas outras pessoas passaram na minha vida, outras permanecem, como é o caso do professor Eleônidas Moura, como é o caso recente de Railson Ramos, que é daqui, inclusive, o professor Protásio, de lá do Laboratório de Microengenharia. Então, a Consta, ela acontece por conta de pessoas que, acreditando nesta necessidade de resposta, acaba transformando um aluno de agroindústria em fundador e CEO de uma empresa. Perfeito. E quando é que você percebeu que essa ideia ela poderia virar uma startup? Qual Boa. foi essa virada de chave? Eu penso que não são só as empresas que pivotam, a cabeça da gente também, né? Eu me lembro que quando eu saí da universidade, eu fui trabalhar na Antártica, antiga Antártica, hoje Ambev, e me deram a função de dirigir uma ETE e uma ETA, as estações de tratamento de água e esgoto. E eu percebi que, embora ali fosse um macro negócio, eu podia transformar isso num pequeno ecossistema e, com a cabeça empreendedora, criei a primeira versão da Consta, que era uma consultoria técnica agroindustrial. A ideia da Consta sempre foi quero dar uma resposta. E aí, de repente, não mais que de repente, as coisas foram fluindo e pivotamos 3 ou 4 vezes até chegar nessa versão de hoje. Foi sendo lapidada, Lapidada, né? Muito até cuidado. hoje. E de uma forma simples para que a gente entenda, o que é que exatamente a Consta faz? Quais são os serviços oferecidos? A Consta é uma empresa de base tecnológica que oferece tratamento de água e efluentes, como também o monitoramento. E hoje, muito mais recente, tem proposto plataformas de monitoramento remoto, telemetria. Então, assim, em linhas muito gerais, o que é que a Consta faz? O que é que nossa equipe faz? A nossa equipe pode tratar a água, a nossa equipe monitora presencialmente isso, fazendo coletas regulares e levando para o laboratório, para os laboratórios, mais de um. E também agora com essa nova versão, que é vender um equipamento para monitorar telemetricamente, então praticando telemetria. Perfeito. É isso. Curiosíssimo, né? E qual a importância disso? Porque eu acho que a qualidade da água, às vezes, ela passa muito batido, né? A importância acaba sendo um pouco subestimada, talvez? Eu penso que já foi mais. Mas assim, para a gente ter um arcabouço para pensar
como se pensa sobre a qualidade da água, eu diria que o primeiro grande marco que nós temos é o marco legal, que foi constituído, construído, elaborado e reelaborado lá em 1977, quando nós temos o primeiro decreto-lei que estabelece que a competência para responder diante desse tema seria o Ministério da Saúde. Começa ali. Então, bom, o Brasil tinha outras propostas anteriores a essa, mas de forma técnica, eu penso, Natália, que começou ali. Bom, começando ali, o Ministério da Saúde vai fazendo as edições e reedições daquilo que considerava ser importante, dentre estes muitos pontos, as questões da físico-química e da microbiologia de água. Ocorre que 20 anos depois nós temos finalmente um plano mais nacional para isso, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? O Plano Nacional, ele coloca diante do cidadão comum, não apenas do técnico, mas do cidadão comum, a habilidade de responder pela água que ele consome. Então, deixa de ser algo só técnico e distante para algo mais próximo. Depois disso, nós ainda temos reverberações dessas melhorias, como, por exemplo, as portarias de potabilidade, começando lá na 2914 de 2011, passando pela consolidação lá da número 5, o anexo 20 da número 5, até chegar ao que temos hoje, que é a portaria 888 de 2021. Tá, Josinha, tudo bem, você construiu essa historiografia para dizer o quê? Para dizer como é que nós temos tratado historicamente a nossa perspectiva sobre a qualidade de água. Aí você diz, estamos subestimando, eu penso que já subestimamos mais. Veja, 50 anos é muito pouco para um país que tem cinco séculos, né? E sem falar que você tem um país com a dimensão continental, como é o nosso país, e com realidades hidrológicas extremamente distintas. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, puxar a orelha de alguém sobre o subestimar do o uso múltiplo da água, como está escrito lá no Plano Nacional, eu diria que hoje a pior faceta desse subestimar está naquilo que Tony Allen chamava de água virtual. Ou seja, quanto de água virtual, quanto de água eu preciso para produzir um bem ou um serviço. Então, veja que coisa interessante. O Brasil, ele tem um déficit muito grande nessa perspectiva de água virtual, porque quando o Brasil produz, por exemplo, uma caneta como esta que eu estou segurando nas mãos, ele gasta alguma quantidade de água para que isso aconteça. Essa água que se gasta para produzir essa caneta é o que Tony Allen chamava de água virtual. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda não coloca isso na conta. E quando eu digo coloca na conta, não é na conta financeira, no contábil do valor venal dessa caneta, mas do valor ambiental disso. Então, agora que nós temos alguma discussão, alguma reflexão sobre a água virtual, agora que está se começando, por conta dos data centers, que hoje é o grande vilão, entre aspas, para a água virtual, já que se gasta muita água para refrigerar as máquinas. O maior representante hoje de água virtual, e é o que está trazendo o discurso saindo da academia e vindo para o mercado, essa questão de água virtual. Então, nisso eu penso que ainda estamos subestimando. Mas temos uma caminhada boa, Natália. Eu acho que a gente... Passinho a passinho. Step by step. Veja que nós temos agora na Lei 15.276, que é uma lei recentíssima, foi agora, dia 28, 29 de novembro do ano passado, que modificou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Plano Nacional de Alimentação Escolar, colocando água como sendo algo
extremamente impactante para a saúde e desenvolvimento da população. Ora, pois, eu não estou dizendo nada de novo, todo mundo sabe que o progresso, o sucesso de um povo, o conjunto de regras, valores e crenças que fazem de um povo o que ele é, acaba exigindo muito do respeito ambiental. Um povo educado culturalmente é um povo que respeita o meio ambiente e, com isso, dentro dessa face, você tem os recursos não renováveis. Aquilo que a gente chama de recurso limitado, a água está dentro desse contexto. Então, a lei, a lei vai dizer agora que as escolas vão ter que ser responsabilizadas por isso no que diz respeito à qualidade. Obviamente que quando a gente fala em escola aqui, a gente está falando do Estado, né? A gente não está falando lá da diretora, do aluno, a gente está falando de responsabilidade de quem administra a polis. E a Concha desenvolve um trabalho nas escolas, né? Você pode contar para a gente como é que, em quais escolas, onde na verdade a Concha está e o que vocês desenvolvem lá? Exato, é dentro desse contexto que a Concha trabalha, né? É com base nessa dor da sociedade que a Concha trabalha. Nós temos 4 plataformas de monitoramento remoto instaladas em ambientes distintos, randomizados, dentro do semiárido da Paraíba. Especificamente, temos hoje 4 escolas municipais na cidade de Itabaiana. Perdão, a escolha do semiárido, ela teve algum valor estratégico? Sim. Sobretudo ideológico. Lembra que lá atrás eu disse que a Concha nasceu de uma ideia bem ideológica de dar resposta? 12% da população brasileira está no semiárido, 12%. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, nós temos 28 milhões de pessoas dentro desse conglomerado geográfico. 28 milhões, dos quais 40% não têm acesso à água potável. E desses, eu não vou fazer uma digressão aqui, mas o fato é que desses 40%, nós temos pelo menos 12 milhões de pessoas que não têm acesso à água de modo algum, que sobrevivem com aquilo que nós costumamos chamar de água cinza. Então, isso... O que seria água cinza? Água cinza é uma água que já foi utilizada de alguma maneira e que, embora não tenha uma DQO e uma DBO, ou seja, uma demanda química e uma demanda biológica muito alta, ela não serve para ser consumida. Então, por exemplo, uma água que se lava prato. Então, há pessoas... Reutiliza a água, inclusive para consumo humano. Então, perceba, existem pessoas, o que eu estou dizendo é que existem pessoas, não eu estou dizendo, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional já publicou que há pessoas que não têm acesso à água potável dentro dos parâmetros da portaria 888. Então, a Concha vem para o semiárido dizendo assim, quero dar resposta a isso. Eu quero monitorar isso para perceber. E aí, quando a gente começa analisando isso e comparando com dados secundários, os dados secundários são aqueles que estão disponíveis aí, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, ele disponibiliza dados sobre doenças veiculadas ao hídrico, aquelas que nós chamamos de DVHs, né? Doenças de veiculação hídrica, são aquelas ligadas a Entamoeba stolística, Staphylococcus aureus, E. coli, Enterococcus, Pseudomonas. Vixe, como não é difícil. São todo esse conjunto de pessoas desagradáveis e que estão ali na água, sobretudo naquelas que não são tratadas. Então, por exemplo, se você olha para a classificação internacional de doenças e você vê aquele mundo de enfermidades, boa parte daquilo ali, de alguma maneira tem correlação com doenças veiculadas ao hídrico. Boa parte, uma gigantesca. Bom, eu tenho um amigo estatístico que ele vai dizer, Josiane, tenha calma, porque correlação não é causalidade.
De fato, a gente não pode dizer que todos os problemas que o semiárido tem e que encarece os cofres públicos via Sistema Único de Saúde são derivações do consumo de água contaminada. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas e com rigor científico, que a maioria das doenças tem veiculação hídrica. Então, se você pega, eu falei da classificação internacional de doenças, mas se você fizer uma aproximação, porque o CID ele é internacional, é amplo, mas se você pegar a classificação mais restrita, internacional, mas mais restrita, que é da atenção primária, então pega a classificação internacional ali só da atenção primária, que é SIAP-2, como a gente conhece no SUS. Você vai perceber que existem todas as doenças, basicamente, todas. Todas as doenças da atenção primária têm, de alguma maneira, uma correlação com doenças vinculadas ao hídrico. E é isso que a Consta percebeu quando monitorou a qualidade de água, da água do semiárido, monitora, e começa fazendo, então, essa predição, que é uma coisa interessante também, Natália, é que não adianta só monitorar, porque se você não monitora, você não controla, é verdade. Mas se você só monitorar e não controlar, fica sem eficácia. É um trabalho inócuo, é como a multidão de trabalhos de conclusão de cursos que servem algumas vezes para encher as bibliotecas. Nós precisamos de uma ciência aplicada, ou seja, dar uma resposta. Tá bom, eu monitoro... Cheguei no resultado, mas e aí, né? E aí, o que é que eu faço com esse resultado? Aí a Consta está trabalhando nisso. Eu monitoro e agora eu intervenho. Como é que eu intervenho? Eu intervenho, aí é uma segunda fase da nossa pesquisa, do Departamento de Desenvolvimento da Consta, que é trabalhar com essa intervenção. Qual é a intervenção que pode ser feita no semiárido? Como eu comentava agora há pouco, a inserção, o trabalho com O3, que é o ozônio, né? Então você consegue fazer um efeito corona que destrói o sítio ativo das células, o núcleo. Então isso acaba melhorando. E uma outra possibilidade é o UVC, trabalhar com ultravioleta, enfim. Eu estou me empolgando, você fica me dando... Por favor, se empolgue. Você vem falando sobre o respeito ambiental e a gente vem acompanhando aqui em Campina Grande a questão do açude velho e também em João Pessoa as questões de esgoto irregular no mar. E como é que a Concha poderia ajudar nessas situações? Excelente. No que diz respeito àquilo que se refere a Campina Grande, eu não tive acesso aos dados. O que eu sei é aquilo que foi veiculado nas redes sociais, na TV, enfim. Então, eu vejo muito pouco e eu vou me furtar o direito de fazer uma leitura inferencial, com pouco rigor científico, porque, repito, eu apenas vi. Eu suspeito que o problema seja relacionado à demanda química de oxigênio, demanda biológica de oxigênio e, muito possivelmente, algo ligado à eutrofização. Tudo bem, José, e essa coisa toda ela é resultado de quê? Na maioria das vezes, excesso de nutriente. E esse excesso de nutriente, via de regra, ele é fruto do deságue de efluente não tratado. Então, vou repetir, isso é uma inferência. Eu não vi os dados, mas muito possivelmente isso está relacionado ao despejo de efluente não tratado, descumprindo as exigências do CONAMA 430, que propõe, não, exige que não haja mais de 120 miligramas por litro de DBO, por exemplo, e que antes de ser disposto em qualquer lugar, deve ser o efluente tratado. Então, no que diz respeito à Campina Grande, eu diria isso. Já em relação a João Pessoa, aí sim eu tenho dados. Casa, né? A minha casa e a Consta é muito atuante nesse sentido.
Todas as vezes que, com muita competência, a SUDEMA, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária, se coloca no fronte contra esses descasos em relação ao despejo de efluente bruto no mar ou em qualquer lugar que acaba levando até as águas salinas, as pessoas entram em contato com a consta. Então, nós temos acompanhado de perto e visto que, de fato, ali o problema aí não é uma inferência, aí já é uma certeza. Nós temos muitos problemas com efluente bruto. E, às vezes, o efluente bruto, ele nem tem uma carga orgânica tão alta, mas ele tem componentes que acabam dificultando, por exemplo, a oxigenação. Ocorreu recentemente no Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe, infelizmente, dos 21 quilômetros que tem, 92% está contaminado, ou seja, só no nascedouro dele é que ainda tem algo vivo, mas um pedacinho de um trecho que passa dentro da mata do buraquinho, que aí existe a fitorremediação, e aí ele se recupera e logo que sai e entra na cidade de novo, eles contaminam. Já adoece. Mas o Rio Jaguaribe, recentemente, acabou desaguando e contaminando partes de outros córregos que acabavam levando até o mar. Nós tivemos um problema com tensoativos. Tensoativos são, em linhas muito gerais, o famoso detergente. Então, não sei se lembram, naquela época, recentemente, não tem 6 meses, em que ali entre o Bessa e Intermares houve uma contaminação tão grande, muitas espumas e tal. Sim. Então, esse descaso, Natália, é que precisa ser coibido. Mas não só coibido por força de lei, porque, veja bem, é muito importante dizer que a legislação ela pode ter uma eficácia plena, que é aquilo que no direito nós chamamos de resposta imediata. Existem leis de eficácia plena e que elas de alguma maneira resolvem, mas há leis de eficácia muito contida e que precisam de regulações que a tornem eficiente. Então, mesmo como jurista, eu diria que a lei não consegue cumprir aquilo que a sociedade precisa ou que valora. Então, aquela ideia de Miguel Reale, né, de fato, valor e norma. Ocorre o fato, a sociedade valora e vira uma norma. Essa norma nem sempre resolve por uma questão muito básica. Falta educação ambiental. E a educação ambiental é um gradiente muito rico de outros gradientes. Dentre eles, conscientização. Dentre eles, respeito ao outro. Dentre eles, autonomia para pensar, para decidir. Então, é um desafio que nós precisamos todos os dias colocar um tijolinho. Alguém jogou efluente. Alguém jogou efluente onde não devia ter jogado. Alguém jogou efluente em algum lugar em Campina Grande e que chegou até ali. Alguém fez isso. E porque fez, aí a resposta faltou conscientização, faltou amor ao outro, o respeito ao outro e autonomia para pensar sem ser coagido com o engodar, a sedução de simplesmente existir, lançar esgoto em qualquer lugar, né? Basicamente. E aí vem a ciência, a tecnologia, a inovação para tentar reparar os danos, né? É verdade. E você vem falando sobre o social, sobre ser um trabalho de formiguinha e que é feito por muitas pessoas, né? E o interessante é que a Consta ela tem parceria com outras startups, a exemplo da Ucalitec, né? Sim. Na prática, como foi a importância dessa integração com o ecossistema? Pois é, eu penso que gratidão é uma palavra muito pobre para definir como a gente se sente quando entra num ecossistema como esse
e coloca uma ideia e ela se transforma em algo concreto. Foi o que aconteceu aqui, né? Nós apresentamos um projeto à financiadora de estudos e projetos, a FINEP, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tivemos uma aprovação, foi algo maravilhoso para a nossa equipe, uma equipe até então incipiente nessa área. Como disse, pudemos contar com diversas mãos, né? Não foi um trabalho feito só pela gente. Dentre estas mãos estava a Alcalitec, que já estava incubada aqui e que foi quem fez, transformou, tirou o nosso projeto de TRL 3.4 para TRL 8, 7 e 8. Né? Então, o parque tecnológico na pessoa da Alcalitec, da pessoa jurídica da Alcalitec e da pessoa física do professor Railson de Oliveira Ramos, né? Professor da UEPB e CEO à época da Alcalitec, foi extremamente importante. Nós conseguimos dar um salto muito alto, foi muito disruptivo e logo em seguida nós apresentamos um projeto e fomos incubados aqui. Desde então, escalonar tem sido algo muito comum para nós. Estamos crescendo, graças a Deus. Deus colocou a pessoa certa no lugar certo e pela razão certa, como diria Bill Hybels, para que a gente estivesse cumprindo a nossa missão. O que eu posso dizer é que, junto desse itinerário que a gente construiu com o Parque Tecnológico, nós também amadurecemos acordos de cooperação técnica com outras... Perfeito. Inclusive, a gente ouviu aqui nos bastidores que vai ter uma viagem internacional por aí. É verdade. Quais são as novidades? Pois é, o que é que acontece? Nós temos um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal da Paraíba. E junto desse acordo de cooperação técnica, eu não sei se eu citei aqui a professora Cristina Crispim, que eu acho que é a luminóloga mais importante do Brasil, na minha opinião, que sempre nos incentivou a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, e no meio desse engodar todo, eu reiniciei um doutorado. Eu tinha concluído o doutorado em ciências e aí iniciei, por conta desses incentivos todos, fui para desenvolvimento e meio ambiente. Na verdade, eu casei a proposta da Consta com aquilo que a gente já vinha desenvolvendo com os acordos de cooperação e isso me rendeu um PDSE, que é um programa de doutorado de sanduíche, e fizemos uma proposta, a proposta foi aprovada, a Consta vai entrar como aquela empresa parceira no projeto, o governo federal entra dando a bolsa para o pesquisador e no meio dessas duas plataformas nós temos um acordo de cooperação sendo celebrado com o Instituto Politécnico de Bragança. É muito chique. É muito legal, né? Olha só, a Paraíba entrando no cenário de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação. Nós vamos passar esse semestre todo em Bragança. Bragança será o nosso ponto de apoio, na verdade, mas a proposta é que coletemos dados também fora de Portugal, muito possivelmente Salamanca, Grécia, Itália. Isso a gente só consegue dizer definitivamente quando estivermos em solo português. Que chique, é muito importante. A Paraíba, mais uma vez, no cenário nacional e mundial. Estamos finalizando mais um episódio, pessoal. Muito obrigada pela sua participação, Josean. Eu que agradeço. Incrível essa conversa. E eu tenho entrado há pouco tempo no mundo da tecnologia e da inovação com o interesse em buscar. E eu venho percebendo que esses serviços é um serviço realmente para e por a sociedade, como você veio comentando anteriormente, feito por muitas mãos, né? E é muito bom conhecer essas mãos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Fique livre para comentar se você tem interesse em saber mais sobre algum assunto na área da inovação, da ciência e da tecnologia. Então, até mais e espero você lá no próximo episódio.